sobre envelhecer e ser feliz. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu decidi trazer para vocês uma reflexão assim bem intimista, bem pessoal a respeito de algumas questões da vida que são muito interessantes, muito importantes, na minha opinião. Faz tempo que eu tô com vontade de bater um papo mais pessoal com vocês aqui no canal. E eu tava um pouco com dúvida aqui sobre a respeito do que a gente ia falar. Minha vontade é abrir o vídeo e conversar, mas é sempre importante a gente ter um tema assim de pano de fundo pra gente também ter um pouco de foco nas nossas reflexões para ajudar aí a compreensão das pessoas que porventura venham a consumir o nosso conteúdo em função aí de alguma curiosidade para conversar a respeito aí de determinado tema. E aí pensando a respeito do que eu poderia falar, e aí me veio assim em mente falar sobre processo de envelhecimento e a ideia da felicidade. Tudo bem? Bom, vamos lá então contextualizar algumas questões. Eu, Ezequiel Gomes, estou no momento que gravo esse vídeo com 42 anos. Alguns podem me considerar uma pessoa jovem, outros podem me considerar uma pessoa velha. Naturalmente não idosa ainda, né, daqui a pouco, mas velha, vamos dizer assim, da perspectiva de uma pessoa que está com 15 anos, com 20 anos. Nossa, uma pessoa assim com 42 anos dá aquela sensação assim de que ela é velha, né? E seja como for, o processo de envelhecimento é um processo natural, muito interessante e que envolve algumas perspectivas assim muito positivas, na minha opinião. Envelhecer é uma coisa boa. Inclusive se atribui uma frase que eu não sei a quem se atribui, mas eu já ouvi essa frase em vários contextos, em vários lugares, que diz assim: jovens envelheçam. Inclusive como quem quer dizer algo do tipo assim: amadureçam, cresçam, entendam as coisas de uma perspectiva mais profunda, mais experiente, etc. e tal, de um ponto de vista do envelhecimento como algo positivo, né, que traz maturidade, que traz conhecimento, que traz experiência, que traz um monte de coisa legal. Mas naturalmente também é fato que o envelhecimento ele envolve um processo bem tenebroso, complicado e ruim, que tem que ver com o processo de morte, né? O processo do envelhecimento é um processo na direção da morte. Entretanto, eu não quero aqui nesse vídeo focar nas questões da morte, tá? Se a morte é uma coisa dolorosa ou não, se existe uma coisa depois da morte ou não, se Deus existe ou não, se existe vida eterna ou não, reencarnação, ressurreição, sei lá o que, etc, tá? O meu objetivo aqui não é focar nessas questões, tem 1 milhão de vídeos no canal aí que aborda essas coisas, mas eu fiquei com vontade de falar um pouco assim sobre o processo do envelhecimento. E eu acho que a gente não precisa esconder os aspectos positivos ou negativos do envelhecimento ao tratar com a complexidade da nossa experiência com, né, a passagem do tempo, que faz com que a gente melhore em alguns aspectos e faz com que a gente piore em outros aspectos. Aqueles que me conhecem, especialmente há mais tempo, sabem que uma das principais discussões teológicas assim que me fascinam dentro do universo adventista é a discussão do perfeccionismo, né? E faz tempo que eu não falo muito a respeito desse assunto, enfim, esse vídeo também não vai ser sobre esse assunto, mas um dos aspectos do perfeccionismo adventista que, para mim, sempre me soaram muito curiosos é uma percepção assim, entre alguns adventistas, de que a santificação, a nossa experiência com Deus, ela faz com que a gente, melhore ao longo do tempo, tá? Então assim, por exemplo, sei lá, você conhece a Cristo lá depois dos seus 15 anos de idade.
Até ali você pensava um monte de bobagem, fazia um monte de bobagem, desejava um monte de bobagem, etc. Aí com 15 anos você encontra Cristo, sei lá, você tem uma experiência com Deus, tal, etc, 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 etc. E aí você vai começar a santificar a sua vida. Aí você vai perceber que lá com 15 anos você tinha desejos fúteis, carnais, pecaminosos, errados, ruins, egoístas, vaidosos, não sei das quantas. E aí você começa meio que lutar contra essas tendências pecaminosas, essa natureza pecaminosa. E eu sempre tive um pouco de uma certa impressão que entre alguns perfeccionistas adventistas existe a ideia de que a vida cristã, então, ela é um crescimento contínuo. E aí você vê assim, uma pessoa que se converte com 15 anos de idade. Então quando ela está com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, com 70, com 80... Então, à medida que você vai envelhecendo, em tese você iria melhorando, né? Então, sei lá, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa de 15 anos ela tem dificuldade de lidar com seus hormônios no que tange aí a questões de desejos sexuais, ou mesmo práticas sexuais, etc, etc. Então, ok, então a pessoa pode ter algumas tentações, inclusive ter algumas quedas, alguns pecados dentro dessa questão, que vai ser explicado pelo quê? Pela falta do envelhecimento, da maturidade, de você ser mais velho, mais experiente, para não ser uma presa assim tão fácil de coisas mais infantis, entre aspas, vamos dizer assim, que são mais fáceis da gente tropeçar quando a gente é mais jovem, vamos dizer assim. E o que acontece, entretanto, é que essa visão ela ignora um pouco do lado negativo do envelhecimento, né? O envelhecimento não é um crescimento positivo, sempre mais e melhor na direção de um ideal. Pelo contrário, às vezes o envelhecimento nos torna, ao invés de mais pacientes, mais impacientes, ao invés de mais, sei lá, verdadeiros e honestos e não sei o que, em pessoas mais desonestas e malandras e sei lá o que. Tem um monte de gente mais velha que dá golpe nos outros, que mente, que engana, sei lá o que, e tal, e tal, e tal. O processo de envelhecimento é um processo assim de se tornar mais rabugento, mais chato, mais cheio de mania, cheio de coisas ruins, etc. Que claro, que também não é uma coisa que vai acontecer só quando você tiver com 80 anos de idade. Essas coisas vão se formando ao longo do tempo. Com 15 anos você tem alguns hábitos, esses hábitos vão envelhecendo e amadurecendo, e nem sempre eles são positivos, às vezes eles são negativos, e conforme o tempo passa, você piora, você não melhora. Essa aqui é a verdade, né? E, por exemplo, pessoas como eu, que já mais jovens são chatas e rabugentas, a tendência é que quando sejam mais velhas, fiquem pior do que são, se é que é possível, né? E isso tudo é muito interessante, assim, da minha perspectiva. Se você me perguntar se eu me considero uma pessoa jovem ou velha, eu diria pra você assim que eu tenho um pouco de dificuldade de responder essa pergunta. Porque, em alguns aspectos, eu sou uma pessoa, assim, muito curiosa, muito aberta a descobrir coisas, a estudar coisas novas, a entender as questões de perspectivas mais novas, etc., que é uma característica que alguns consideram assim como da parte da juventude, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tô com 42 anos de idade, mas eu estou envolvido no universo da inteligência artificial, da blockchain, do Bitcoin, das redes sociais e produzindo aqui conteúdo para vocês no YouTube, sei lá o que, etc, 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 que é uma coisa assim que não é percebida muito como uma característica de pessoa assim velha, né, que tá no asilo. Não. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que iniciei no universo, especialmente assim do estudo literário, muito jovem. Então, nesse aspecto, assim, eu já me sinto uma pessoa bem mais envelhecida em determinadas questões. Por quê? Porque a literatura, ela representou assim grande parte da minha verdadeira educação. E desde muito jovem eu li muita coisa. Então assim, eu conheci o mundo através da leitura, né? Muito mais inclusive do que através do cinema, da televisão e etc. Claro, o cinema e a televisão eles agregam aspectos visuais que meio que moldam ali a nossa imaginação em função das cenas gravadas ou feitas aí com
enfim, essas coisas de efeitos visuais e tal, etc, etc, etc. Mas o que realmente me ensinou muito a respeito do mundo assim foi a literatura. Então vou dar um exemplo para vocês, tá? Dentre as pessoas assim que mais me influenciaram na minha vida do ponto de vista literário está o nosso amigo Dostoiévski, né? Que para mim provavelmente seja o maior escritor da história da humanidade no ponto assim dos romances. Claro, muito difícil a gente fazer esse tipo de leitura. A gente vai comparar o Dostoiévski com o Mozart, com Camões, com Fernando Pessoa, com Machado de Assis. A gente vai comparar ele com, sei lá, um Carl Sagan da vida, pensadores filosóficos, políticos, sociológicos, religiosos, artísticos e tal. É um pouco complicado a gente ficar categorizando os seres humanos entre quem é maior, quem é melhor, quem é pior, quem é menor e etc. Mas o Dostoiévski, sem sombra de dúvida, sim, ele é o cara que está aí na prateleira de cima dessas questões como um todo, assim, do ponto de vista literário. E assim, olha, eu, Ezequiel, tenho assim no meu coração uma experiência em São Petersburgo por ler especialmente o Crime e Castigo do Dostoiévski. Foi um livro assim que me marcou muito na minha adolescência, né? Na verdade, minto, né? Eu acho que eu li o Livro de Castigo até um pouco depois da adolescência. Acredito eu que talvez eu tivesse uns 20, 21 anos de idade quando eu li o livro Crime e Castigo. E o livro é extraordinário, né? O Raskolnikov, que é o personagem central da trama, ele vai descrevendo ali, ele era um cara pobre que morava numa pensão ali em São Petersburgo, aí ele não consegue pagar o aluguel. E eu não vou contar a história do livro, que inclusive é um dos livros mais famosos da história da humanidade. Se você não leu, recomendo que você leia. Tá? E o livro é grande, denso, e cara, eu mergulhei na narrativa daquela história, e para mim, assim, sei lá, cara, eu me sentia em São Petersburgo, tá? Então, eu inclusive nunca vi muito vídeo nem muita foto de São Petersburgo, mas eu sei que acho que é uma ilha artificial. Eu também não sei se é exatamente uma ilha, mas é uma parte que foi soterrada, aterrada lá para fazer a cidade, tal, etc. Uma cidade extraordinária lá na Rússia. Eu gostaria muito de ir para São Petersburgo para meio que me ver assim naquele lugar real que inspirou um pouco da narrativa do Dostoiévski, né? E isso assim, cara, isso, enfim, muito tempo atrás, e desde muito cedo eu li muita coisa. Então, dentro desse aspecto, assim, eu já me sinto uma pessoa assim, muito experiente do ponto de vista de, sei lá, de compreender o que eu acho que tem que ser compreendido na vida. Eu não acho que eu sou uma pessoa que compreende muito a respeito de muita coisa, ou muito a respeito de tudo, muito pelo contrário, assim. Eu tenho total consciência de que eu sou uma pessoa extremamente limitada, cheia de dificuldades e problemas. Mas, dentro da minha limitação, dos meus problemas, das minhas questões, eu sou uma pessoa assim que conhece muita coisa, eu conheço muita coisa daquilo que é o mundo, que é a verdade, que são os pensamentos, os sentimentos, as razões, as estruturas sociopolíticas, econômicas, psicológicas, em função das quais aí a trama da humanidade acontece. Então eu tenho a percepção assim de que envelhecer envolve muita coisa legal, positiva, nesse momento da minha vida. Eu acho que envelhecer é mais positivo do que negativo, tá? Mas talvez, especialmente se eu vier a perder a saúde daqui para o final da minha vida, também não sei quanto tempo eu vou morrer ou não. Mas vamos pensar que eu vou morrer com 70 anos. Mas a partir do ano que vem eu vou começar a ter problemas de saúde graves. Então eu vou viver aí 30 anos com problemas graves de saúde. Aí talvez eu venha a desenvolver uma percepção negativa do processo de envelhecimento. Mas se eu morresse hoje, eu diria para você assim que eu envelheci muito bem, muito tranquilamente, muito de boa até o ponto de morrer hoje com 42 anos. Não chega a ser uma idade avançada, então também teria morrido jovem se tivesse morrido hoje, mas hoje a minha percepção a respeito do envelhecimento ela é mais positiva do que negativa. O que há de negativo é a perspectiva mais futura, não tão presente. Então, sim, eu acredito que o meu futuro pode ser muito ruim dentro da experiência do envelhecimento.
em termos de questões como trabalho, família, saúde, questões de uma forma meio que geral, que também inclusive tem que ver com a perspectiva de como que vai estar o mundo quando eu estiver mais velho. Então vamos lá, estou com 70 anos de idade, como é que está o mundo? Tem comida, não tem comida? Tem água, não tem água? Como que está o grau de violência, de maldade, de malícia, de, enfim, coisas ruins entre os seres humanos? Como é que está o tratamento com os mais velhos? Está positivo, está negativo, está ruim? Eu estou num asilo particular, eu estou num asilo público? Eu estou saudável, eu estou doente, eu tenho família e amigos que podem tornar a minha vida mais significativa, ou eu estou absolutamente sozinho? Então são várias questões que eu não tenho como saber, mas posso entender que de fato o meu envelhecimento ele pode sim se tornar muito negativo. Ainda que também é verdade que o oposto é verdade também. Por exemplo, assim, eu posso imaginar tipo, um envelhecimento tenebroso e terrível e horrível, tá? E de repente eu tô lá com 70 anos de idade e olho para trás e posso ter a mesma sensação que eu tenho hoje, que o meu envelhecimento foi muito bom, muito tranquilo e tá tudo certo, entendeu? Agora, nisso tudo eu queria falar um pouco também sobre felicidade, tá? O que é ser feliz, e se eu sou feliz, ou se eu serei, e etc e tal. E assim, eu tenho a impressão que você que está ouvindo esse vídeo aí, corajoso e corajosa, se eu perguntasse para você, se você acha que o Ezequiel é feliz ou não, eu acho que muitos de vocês diriam que não. E eu acho essa uma resposta assim muito curiosa. Porque assim, eu me julgo uma pessoa feliz, o que não quer dizer que eu não tenha, sim, as minhas experiências de tristeza, de raiva, de ser rabugento e chato. Eu sou bastante essas coisas também, é verdade. Mas, inclusive, aí talvez aí caiba um pouco a discussão da interação entre a felicidade e os aspectos negativos da vida. Porque o fato é o seguinte, se você tiver que não ter aspectos negativos na sua vida para você ser feliz, você nunca vai ser feliz. Essa aqui é a verdade. E isso é interessante, assim. Por exemplo, imagine a vida da pessoa que você acha assim, que pudesse ter a melhor vida na face da Terra. Que tem assim, coisas que você acha que são importantes ou que seriam muito legais caso você tivesse. Então, sei lá, pessoa muito bonita, que tem muito dinheiro, é muito inteligente, tem ótimas relações familiares, sociais, pessoais particulares, ela tem respeito, ela tem fama, ela tem status, ela tem, sei lá, o máximo de bom que a vida pode conter, que podem existir na vida. Beleza, ok, vamos lá, vamos imaginar uma pessoa aí XYZ, no universo artístico, político, religioso, ou sei lá o que você imagine. Beleza. A pessoa que tem a melhor vida possível não deixa de ter um monte de problema, né? Inclusive o próprio problema do envelhecimento, porque, por exemplo, tá? Vamos dizer que eu não tenha essas qualidades da melhor pessoa que existe na face da Terra, da pessoa que tem a melhor vida na face da Terra. Então, eu não sou tão bonito quanto o mais bonito, eu não sou tão rico quanto o mais rico, eu não sou tão inteligente quanto o mais inteligente, eu não tenho tudo de bom aí ao meu redor, tanto quanto outras pessoas têm tudo de bom ao seu redor. Aí, vamos dizer assim que venha um diagnóstico assim que Ezequiel Gomes está com câncer, e dentro aí de mais ou menos 6 meses a 2 anos, o Ezequiel vai morrer. Beleza. Então eu vou morrer daqui entre 6 meses e 2 anos, é um pouco triste, é um pouco pesado, é um pouco complicado, mas ao mesmo tempo, o que eu deixo para trás? Eu deixo para trás uma vida mais ou menos, de certas perspectivas. Agora, se o mesmo acontece com uma pessoa maravilhosa, linda, rica e tudo de bom e não sei o quê, talvez a sensação dela de perder a vida dela seja pior do que a minha, né? Ainda que também seja muito difícil avaliar
como que cada pessoa se sentiria diante de um diagnóstico de câncer, diante de um diagnóstico de, sei lá, uma doença que vai tirar a sua vida num período XYZ, que pode ser um pouco mais curto, um pouco mais longo. Essas questões, elas são super complexas, assim, entende? E uma outra coisa, assim, que é importante é que, às vezes, as pessoas que a gente julga que têm a melhor vida possível, elas estão, assim, naquela situação que a gente não imagina, assim, nos aspectos negativos, né? Por exemplo, quando o Robin Williams se suicidou, aquilo foi uma coisa, assim, muito pesada para muita gente, né? Porque, tipo, ele era um cara que a gente, né, da nossa geração, acostumou ver no cinema, um cara, assim, bom ator, um cara que tinha expressões faciais, etc, assim, como um cara super tranquilo, gente fina, gente boa, engraçado, divertido, cheio de vida. Ele fez papéis, assim, clássicos, antológicos. E assim, tipo, a gente que não é ligado em mundo de celebridade, fofoca, essas coisas assim, a gente não fazia a menor ideia com quem que o cara era casado. Eu mesmo não sabia se ele já tinha sido divorciado ou não, casado, com que mulher que ele casou ou não, se a mulher era bonita ou não, quanto dinheiro ele de fato tinha ou não. E aí, quando ele se suicidou, apareceu um monte de coisas assim que dizem assim que ele tinha meio que se divorciado há pouco tempo, e aí tinha sido um divórcio muito duro, e que ele tinha ficado muito quebrado, que a mulher tinha levado lá 50%, e aí que ele estava com dívidas, e que também que ele tem aquele estilo de vida de gente que ganha milhões e milhões e milhões, mas já não estava conseguindo manter aquele estilo de vida, então o cara estava super preocupado com grana, e acima de tudo, depressão, que acho que, né, foi um pouco do problema do Robin Williams, né, e que aí fez ele se suicidar. Então perceba, cara, como que é ilusória essa questão, assim, né? O que você precisa ter na sua vida para você ser feliz? E eu, Ezequiel, eu tenho milhões de defeitos. Se você conviver comigo, você vai perceber que eu não sou a pessoa mais agradável da face da Terra, mais feliz da face da Terra, e saltitante, tranquila e etc e tal. Inclusive eu sou chato mesmo, assim, em determinadas perspectivas. Acho que também isso é uma coisa um pouco evidente em relação a algumas coisas da minha personalidade, mas eu gostaria de dizer para vocês assim que eu me sinto uma pessoa feliz. E eu queria também comentar um pouco sobre isso à luz assim das tretas, dos problemas, daquela sensação assim de que o Ezequiel é uma pessoa indignada, revoltada e etc e tal, em relação a questões da vida, especialmente da igreja, mas não somente, e tudo mais. Bom, uma coisa assim que eu acho interessante é que o recorte das redes sociais, ele é muito negativo para a percepção que nós temos uns dos outros, tudo bem? Então assim, olha, você pode ver o Ezequiel Gomes, inclusive você pode ver todos os vídeos do Ezequiel Gomes, mas você vai sempre acabar vendo uma parcela muito pequena do meu dia, vamos dizer assim, que é o momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, por exemplo. Vamos dizer que esse vídeo vai ficar aqui 1 hora, claro que não vai ficar tudo isso que eu estou quase acabando, meia hora, 1 hora, o quanto for. Eu tive outras 23 horas, ou 23 horas e meia de existência. Dormindo, comendo, conversando, trabalhando, indo no mercado, fazendo isso, fazendo aquilo, etc, etc. Hoje eu fiz várias coisas, inclusive. E você não tem como ter essa convivência e essa percepção. Então, por exemplo, vamos dizer que eu gravasse aqui um vídeo ensinando você a ser feliz. E eu tivesse sorridente, alegre, alto astral, e o título do meu vídeo é 10 passos para a felicidade, e você faz isso, e você faz aquilo, e você é feliz, e eu transparecesse assim a felicidade em pessoa para você. Aí eu desligo a câmera e caio na minha cama em depressão. Como é que você sabe? Como é que você sabe como que eu me sinto ou como que eu não me sinto? Se eu tô aqui atuando ou não? Essa é uma questão muito complicada, inclusive, assim, sobre as pessoas, né? Que tem que ver com o fato de que as pessoas enganam, elas mentem, elas fingem ser o que elas não são e tudo mais. Então, por exemplo, tá? Para você que acha que o Ezequiel é um poço de infelicidade, revolta e ódio e sei lá o que algumas pessoas pensam aí por aí. Como é que você sabe que eu não sou um ator? Como é que você sabe que eu não estou fingindo, que eu não estou enganando, que eu não estou pintando aqui um personagem para
talvez aí angariar a simpatia de vocês, o dinheiro de vocês, a ajuda de vocês para mim? Vocês não têm como saber. Inclusive, esse dilema da confiança nas pessoas é um dilema muito complexo, né? Que inclusive está na base das questões familiares, sociais, políticas, econômicas. Quem você confia de conviver ou não, sim, não e por quê? E além disso, por exemplo, na minha perspectiva de felicidade, como que eu me sinto uma pessoa feliz? Por que eu acho que eu sou uma pessoa feliz? Eu sou uma pessoa, assim, muito grata a Deus pela vida, sabe? Às vezes, assim, eu tenho uma sensação de que o meu pai e a minha mãe nunca deveriam ter tido filhos e que eu não deveria existir. Mas essa minha sensação, essa minha convicção, ela não é fruto muito assim de sentimentos de tristeza com a vida em si, entende? Não é isso. É uma percepção racional que eu tenho a respeito do relacionamento entre o meu pai, especificamente, e a minha mãe, tudo bem? Beleza. Entretanto, mesmo assim, mesmo eu racionalmente entendendo que eu não deveria existir, e não só pelo relacionamento do meu pai e da minha mãe, né? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas nenhum de nós deveria existir, né? Porque em tese Adão e Eva não deveriam comer a fruta do conhecimento do bem e do mal, e nenhum de nós existiria, né? Ou pelo menos assim, não existiríamos da forma como a gente existe. E aí, claro que se a gente fosse ter que pintar tipo um mundo paralelo, onde Adão e Eva não caem em pecado, mas ainda assim a gente existe, é uma coisa muito complicada. Porque no final das contas você teria que mais ou menos dizer que em um mundo de pecado as coisas iriam acontecer mais ou menos da mesma forma como em um mundo de pecado, para as mesmas pessoas virem a existir. Tipo assim, por exemplo, Adão e Eva caíram em pecado. Aí eles foram lá e fizeram um filho. Aí nasceu Caim, aí nasceu Abel, aí nasceu a galera toda. Beleza. Mas o que você teria que pensar assim para todo mundo existir no mundo sem pecado? Aí Adão e Eva não caem em pecado. A serpente vai lá e diz assim, ô Eva, foi assim que Deus disse? Aí a Eva diz assim, cala a boca, Satanás! Deus já me avisou contra você, eu não vou cair na tua conversa não. Aí Satanás sai fora. Aí eles não caem em pecado. Aí, tipo assim, uns 10 anos depois deles não caírem em pecado, nasce o Caim. Só que aí o Caim não ia nascer com pecado. Ele ia nascer sem pecado, certo? Beleza. Aí, uns 10 anos depois, nasce o Abel. Aí Caim e Abel estão convivendo agora no céu, ou no paraíso, na verdade, né? Enfim, tal, né? No mundo sem pecado, Adão e Eva não caíram em pecado, tal, beleza. E aí você tem que meio que fazer a contraposição de toda a história humana com pecado, como se ela existisse fora do mundo de pecado. Só que o problema é que assim, tipo, nós, seres humanos que nascemos no mundo de pecado, a gente é fruto do próprio pecado. Então, por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que é um exemplo triste, pesado, mas que exemplifica o problema da nossa existência. Por exemplo, vamos pensar que lá nos primórdios da humanidade, um homem estuprou uma mulher e desse estupro surgiu uma gravidez. Aí dessa gravidez nasceu lá um menino que depois ele veio a ter filhos e filhas com a mulher dele lá, sei lá onde, tá? Beleza. E aí desses filhos e filhas, desse cara que nasceu como resultado de uma relação de estupro, foi nascendo os nossos antepassados, né? Então, o que significa dizer que em um mundo de pecado, sem aquele primeiro estupro, lá do nosso tataravô, com a nossa tataravó, nós não existiríamos, é simples assim. Fim, ponto final. É exatamente assim. Toda a nossa existência, ela dependeu daquele estupro feito no passado, que deu origem ao nosso tataravô, e depois ele foi crescer, conheceu a nossa tataravó, e aí fez lá toda a treta até chegar na gente. O que significa dizer que em um mundo de pecado ninguém deveria existir. Aliás, não é bem isso, é o seguinte, se o mundo fosse de acordo com a vontade de Deus, nenhum de nós que existe como fruto de relações pecaminosas, como o exemplo que eu acabei de dar, não deveríamos existir. Isso significa que praticamente nenhum de nós deveria existir. É uma coisa muito doida, né, se você for parar para pensar.
Entretanto, mesmo eu sabendo que tudo isso é assim, porque eu sou muito grato a Deus pela vida, e eu acho a vida assim, uma experiência muito extraordinária. Eu também, assim, por causa desses meus problemas de ficar pensando nas coisas, eu tenho, assim, muito melindre de ter filho, assim, cara. Eu vou ser bem sincero pra vocês, assim, tá? Eu tento consertar o problema que o meu pai e a minha mãe não consertaram, tudo bem? Eu tento não cometer o mesmo erro que eles cometeram. Eu acho que eles cometeram erros em ter filhos, eles, os dois, tá? Então eu meio que evito de ter filho pra, tipo, não ter o perigo de cometer o mesmo erro que o meu pai, né? Até porque eu sou igualzinho ao meu pai, né? É impressionante, assim. Tanto do ponto de vista das características físicas, quanto psicológicas e tal. O que também é uma outra questão, né? Existe uma frase, assim, numa música do Guns N' Roses, que o Axl Rose, ele canta assim que... ele percebia nele mesmo e nos amigos dele os mesmos problemas. Aí ele fala assim, né? We don't even have ourselves to blame. Que quer dizer assim, a gente não tem nem a nós mesmos para culpar. É como se o cara, tipo assim, o cara se visse no mundo, no meio da vida, cheio de cobiça, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de agressividade, cheio de maldade. Mas aí ele olha para os amigos dele, todos os amigos dele também estão cheios de orgulho, vaidade, maldade, agressividade, e ele diz assim, cara, eu não consigo nem ser eu, só eu, tá ligado? Tipo assim, eu sou igual a todo mundo e todo mundo é igual eu, né? Basicamente é isso. O que quer dizer, assim, que, tipo, é como se a gente herdasse o que a gente é do outro, né, dos outros. E aí, por exemplo, meu pai é do jeito que ele é, e aí ele inadvertidamente e equivocadamente tem um filho, e aí eu tenho que ser igual a ele, e sou o filho dele, né? Mas enfim, essas questões elas são muito loucas, assim, elas são muito complexas e elas tocam assim o âmago da doutrina do pecado original e da desgraça toda que o pecado trouxe à humanidade. Mas uma coisa que é interessante sobre a felicidade é que a felicidade, ela é um dom da graça de Deus na nossa vida, que não elimina os nossos problemas, os nossos pecados, as coisas tenebrosas da nossa história passada, do presente da humanidade ou do nosso futuro, tudo bem? A graça de Deus não é a solução plim-plim mágica dos problemas, tá? Tanto que a graça de Deus está na nossa vida e a gente tem os problemas que a gente ainda tem. E vamos ter os problemas que a gente vai ter. Então, o que acontece? A felicidade, ela é um dos aspectos da graça de Deus na nossa vida para ajudar, inclusive, a gente suportar o próprio mundo de pecado, né? Então, assim, olha, a despeito do Ezequiel ter qualidades assim negativas, né, ou características negativas, ser às vezes triste, rabugento, chateado, revoltado, imbecil, idiota, tudo de mal aí que você puder reconhecer em mim, eu tenho também o outro lado dessa história, né? Eu tenho muita esperança, muita alegria, muito prazer, muita gratidão, muito amor, muita fé, muita luz, muita percepção positiva da vida e das coisas a despeito, né, dos pecados e dos problemas. Então, assim, eu me julgo como uma pessoa feliz, a despeito das coisas ruins, e das coisas não serem como eu gostaria que fossem, e do mundo ser, assim, esse caos, assim, super complexo e super pesado, né? Eu tenho visto nos últimos dias, acho que nos últimos 10 dias, um quadro de um canal do YouTube, que eu acho que se chama Segundando, onde o rapaz, que é o protagonista dos vídeos lá, ele comenta sobre músicas da história da música brasileira. E eu tenho assistido a série dele sobre as músicas do Raul Seixas, né? Sei lá porque assim, eu vi lá passando e cliquei e gostei do primeiro vídeo que eu vi. Agora, hoje, você já viu uns 15 vídeos dele lá, comentando as músicas, né? Ele comenta lá, Ouro de Tolo, o Raul era casado com a fulana, e aí ele conheceu o Paulo Coelho, aí ele foi lá e compôs essa música e não sei o quê. E ele trabalhava não sei aonde, e ele passou fome no Rio de Janeiro, inclusive tem uma música do Raul que ele fala assim, né? Depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa, né? Etc, 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 bem interessante. E uma das músicas que eu vi a análise e estava ouvindo acho que é uma música que chama Quando Você Crescer. E numa das frases dessa música ele diz assim, né? Felicidade é uma casa pequenina, é amar uma menina e não ligar pro que se diz, né?
E isso também resume, assim, em grande medida, assim, as questões da felicidade, e que também coloca um pouco de questionamento, assim, se o Ezequiel é feliz ou não. Que tem que ver com as questões materiais, com as questões sentimentais, e com as questões sociais, né? O que é ser feliz, ou nesse processo de envelhecimento e tudo mais, né? Tipo, em grande medida as pessoas às vezes julgam assim que a felicidade ela está no sucesso financeiro. E é óbvio que isso é mentira. Não é que a gente vai ser hipócrita de dizer que se a gente tivesse mais dinheiro, nós não estaríamos mais felizes. Sim, isso é verdade, em especial para nós pobres, né? Porque também quando você é muito rico, chega uma hora que ser um pouco mais rico do que muito rico não faz tanta diferença, né? O Steve Jobs mesmo, quando ele relata, assim, quando ele foi diagnosticado com câncer, etc e tal, ele relata um pouco dessa sensação, né? Ele diz assim, olha, eu me tornei uma pessoa absolutamente rica, eu ser um milionário, um bilionário, trilhardário, como se diz por aí, é um simples fato da vida, mas aí, cara, eu tô com câncer, eu vou morrer, não tenho o que fazer. Não existe dinheiro na face da Terra que vai impedir o câncer de me matar e eu vou morrer. Inclusive, já está morto, no caso, o Steve Jobs. Então, assim, tipo, é uma experiência muito louca, assim, né? Que inclusive demonstra que a felicidade ou não felicidade, ela não tá nisso, ainda que, naturalmente, se eu tiver um pouco mais de dinheiro, se eu tivesse $1 milhão na minha conta hoje, eu poderia estar um pouquinho mais feliz do que eu estou, né? E aí também tem a questão, assim, sentimental, né? Felicidade é amar uma menina, né? Cara, eu tô evitando um pouco esse assunto, eu ainda tô muito triste em função do divórcio. Assim, é possível a gente ser feliz sem um parceiro, uma parceira? Cara, eu acho que assim, sempre vai faltar um certo elemento da felicidade completa se você tá sozinho dentro desse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, também é verdade que existem muitos relacionamentos ruins no mundo e que também não agregam muito assim para a felicidade das pessoas, né? Então também não é uma coisa assim tão simples, né? A construção dos relacionamentos sentimentais é uma coisa muito trabalhosa. Na intimidade as coisas elas são mais difíceis do que na superficialidade. Não é à toa assim que existe uma epidemia muito grande de pessoas no nosso mundo que sempre que os relacionamentos saem do nível da superficialidade e entram na intimidade, eles acabam. E isso é muito triste, assim, mas ao mesmo tempo é difícil consertar esses problemas. Que são problemas, assim, que também estão contextualizados numa ordem social mais ampla, que às vezes vende um pouco a ideia de que a felicidade, ela está exatamente no desfrute das questões da vida, tanto materiais quanto sentimentais e sexuais, na superficialidade. Porque aí você, em tese, não vai ter os, entre aspas, problemas dos relacionamentos mais íntimos e você vai poder desfrutar da parte boa. Mas isso também, assim, destrói a humanidade, né? Isso é uma coisa que faz mais mal do que você tentar consertar os relacionamentos ruins ou que estão ruins em alguns aspectos e tudo mais. Mas é uma questão difícil, assim. Eu não deixo de ser muito grato a Deus pela vida, de ser feliz, estar relativamente bem a despeito aí do meu problema atual e pontual em relação ao meu casamento, que de fato é uma coisa assim que, pra mim, sempre que eu perco um relacionamento assim com alguma pessoa que eu gosto, assim, eu demoro bastante tempo pra para consertar, sabe? Os meus sentimentos assim, eles são bastante profundos, o que inclusive é uma das provas que eu tenho pra mim mesmo que eu não sou psicopata, tá? E com certeza tem pessoas que podem achar que eu sou psicopata. Mas enfim, né? E as percepções sociais ao nosso respeito, que é o que o Raul fala também, é não se ligar para o que se diz, não ligar para o que se diz, é uma coisa também muito importante para a felicidade no processo do nosso envelhecimento, do nosso amadurecimento. Não é que a gente tem que desconsiderar por completo tudo que todo mundo pensa, tudo que todo mundo fala. Não é isso. Mas você não pode ser escravo do que as pessoas pensam e do que elas falam, porque no final das contas é você que vai carregar o peso das suas escolhas e das suas questões. Então ninguém vai carregar com você. Se alguém vier dizer para você, não, você deveria ter feito isso, ter feito aquilo, ou não ter feito isso, não ter feito aquilo, ter falado isso e ter falado aquilo, ou não ter falado isso ou aquilo, beleza.
Qualquer um pode palpitar na vida do outro, certo? Mas só quem carrega a nossa própria vida é a gente mesmo. Então a gente tem que ter autonomia, a gente tem que ter autorresponsabilidade, a gente tem que ter noção de que a gente faz coisas boas e coisas ruins, a gente colhe bons frutos das coisas boas e maus frutos das coisas ruins. Também nem sempre as coisas são tão preto no branco e tão simples. Às vezes você colhe coisas ruins de coisas boas e às vezes você colhe coisas momentaneamente boas de posturas ruins. Mas no final o destino é meio que inexorável, assim, né? E a gente colhe o que a gente planta. E ser feliz também tem que ver com isso. Tem que ver com a gente estar satisfeito com a gente colher o que a gente plantou. Sem ter essa sensação de que o mundo conspira contra mim em função da minha vontade no mundo não ser feita. Esse é um erro que muitas pessoas cometem e que, graças a Deus, eu, Ezequiel Gomes, não cometo. Tudo bem? Conquanto, por exemplo, sendo bem claro para vocês, assim, eu acho que a Carol não tomou a melhor decisão na separação. Eu não acho que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi justa no meu desligamento do ministério, etc, etc, etc. Mas eu tenho certeza absoluta de que estas coisas correspondem ao Ezequiel Gomes colhendo o que ele mesmo plantou. E em certo sentido, eu sou feliz com isso. Não porque assim eu tenha plantado mal e colhido mal, porque as coisas não são tão simples assim, tá? Mas eu fui sincero com quem eu sou, com a Igreja Adventista do Sétimo Dia e com a senhorita Carolina, tudo bem? E nesse caso, o fruto negativo que eu colho me ensina, me amadurece, me entristece, mas ao mesmo tempo não me faz perder a alegria de ser quem eu sou, tudo bem? E eu acho que isso é uma coisa importante no processo do envelhecimento e no processo do ser feliz, que não é uma coisa, vamos dizer assim, constante, infinita, imperturbada, né? A felicidade é uma coisa também um pouco complexa, assim, que vai e vem, né? A depender do momento da vida, a gente está mais feliz ou menos feliz. Nesse momento, eu não estou assim no melhor momento da minha vida, mas consigo me divertir, consigo rir, consigo confiar em Deus, consigo vislumbrar coisas boas na minha vida de uma forma meio que geral e consigo estar relativamente feliz e poderia estar bem pior, dado aí determinadas perspectivas de vida. Mas aí é um pouco da ousadia da fé, que é uma coisa importante para a gente ser feliz também, né? A gente ousar acreditar que Deus tem o melhor para a gente, mesmo que as coisas sejam diferentes do que a gente gostaria que fosse. Beleza? Então é isso, meus amados. Um beijo, um abraço no coração de todos vocês, um feliz sábado para quem estiver assistindo esse vídeo no sábado e até mais. Um abraço.